As mentiras que nos contaram sobre Deus, William Paul Young. Este livro é do mesmo e renomado autor da obra A Cabana, sucesso mundial tanto na versão de livro quanto de filme para cinema. E aqui William Young propõe ressignificar Deus, no sentido de reavaliar aquilo que pensamos sobre Deus, sobre o que Deus pensa, como age, como sente, tudo aquilo que atribuímos a Deus através da nossa experiência religiosa. E o título original em inglês traduz ainda melhor isso, que é as mentiras que acreditamos sobre Deus, em vez de as mentiras que nos contaram sobre Deus. Na minha opinião, isso representa melhor aquilo que o livro se propõe, que é discutir aqueles conjuntos de pressupostos que estamos acostumados a atribuir a Deus e acreditar que ele realmente seja assim. E, nesse sentido, cada capítulo será um desses pressupostos ou crenças ou até mesmo ideias que o senso comum religioso nos faz crer que Deus seja. Assim, nossa ideia de Deus é desafiada nesta obra. E logo na primeira página, ainda na introdução, Jung vai nos dizer que o exercício de questionar nossos paradigmas e suposições nunca é algo agradável. Mas talvez seja essa a única forma de examinar as nossas ideias, aquilo que consideramos verdadeiros e muitas vezes não são. Ou talvez seja essa a única maneira de expor as mentiras sobre Deus que contamos a nós mesmos. E nesse sentido, o autor vai fazer então uma colocação que também está em um outro seu livro chamado Eva. E o autor vai dizer: uma boa pergunta vale mais que 1000 respostas. Mas no mundo em que crescemos, nosso ambiente cultural e social não dá valor a perguntas. As perguntas são um sinal de ignorância, de não saber. E geralmente as pessoas gostam de mostrar apenas o que sabem e não o que não sabem. Por isso, não tratamos bem quem nos desafia com perguntas ou indagações. Costumamos pensar e tratar essas pessoas como inimigas, rebeldes ou desviadas. Tudo o que não sabemos, preferimos considerar que não existe. E qualquer um que suscite uma discussão sobre aqueles temas que não dominamos ou que nunca pensamos a respeito, logo é tratado como um alvo de nossa ira, pois está mostrando aos outros que não somos tão sabedores de tudo como gostamos de fingir. Mas, segundo o autor, a melhor forma para aprendermos algo novo e crescer não é apegando-se àquilo que cremos ou conhecemos e tentando fazer as pessoas acreditarem nelas também, mas questionando tudo aquilo que pensamos ou sabemos e buscando, a partir de outros pontos de vista, refletir sobre aquilo. E na página 11, então, Jung vai dizer que a maioria de nós faz o oposto disso e vive escondendo, às vezes por toda a vida, dentro do lugar seguro de suas próprias ideias, sem se arriscar a nenhum conhecimento novo. E o autor nos desafia, então, dizendo que tudo o que sabemos ou que acreditamos que sabemos está inserido no conhecimento maior. Quando expressamos algo que sabemos, que temos conhecimento, estamos somente, de modo limitado, apresentando às pessoas a parte do todo que escolhemos nos apegar. Mas aquela parte não é o tudo que existe a aquele respeito. Toda a narrativa, vai dizer o autor, é parte de uma história maior que não está sendo contada. Nós viemos a este mundo como um homem cego, e no processo de viver, vamos abrindo os olhos e enxergando as coisas. E à medida que enxergamos, também conhecemos. E quanto mais conhecemos, mais crescemos. Se pararmos de conhecer, paramos também de crescer. E este é sempre um processo íntimo, de dentro para fora. E a colocação do autor na página 12 será de que as palavras são amigas e adversárias ao mesmo tempo. Às vezes elas buscam em filósofos, psicólogos e cientistas o conforto que precisamos para suportar certos períodos da nossa vida. Mas em outros momentos as palavras nos desafiam a olhar para além do que queremos ou de que estamos acostumados. E em vez de melhores respostas para as dúvidas que temos, só nos oferecem mais perguntas. E tudo o que podemos esperar
é que essas perguntas sejam boas o bastante para nos fazer um dia enxergar com mais clareza tudo o que não vemos agora. Depois disso, Jung vai tratar nas páginas 15 e 16 sobre o amor de Deus e vai dizer que a grande questão sobre Deus, ao menos para aqueles que creem nele, não é sobre o amor de Deus pela humanidade, mas sobre o amor de Deus para com cada indivíduo. Em outras palavras, o amor de Deus só tem sentido à medida que, como indivíduo, a pessoa olha para si mesmo e se sente esse amor de Deus em sua vida. Mas ocorre que não conseguimos fazer isso, porque de alguma forma fomos treinados ou condicionados a olhar para nós mesmos como falhos, fracos, pecadores e miseráveis. Daí, quando avaliamos o amor de Deus pelo ser humano, não conseguimos pensar como Deus amaria uma criatura como nós. E, segundo o autor, esse tipo de pensamento é reforçado, se não construído, desde as afirmações que ouvimos desde a infância sobre sermos burros, idiotas, de não sermos bons, etc. E na maioria das vezes essas coisas vêm de quem está mais perto de nós, de nossa própria família e dos nossos amigos. E sobre isso, William Jung vai dizer: é assim que Deus me vê? É assim que Deus vê você? Será que Deus concorda com o modo como nos vemos e com aquilo que os outros disseram sobre quem somos? Para o autor, estas crenças são, sobretudo, venenos de nossa casa interior, que cultivamos por estar extremamente feridos e desesperados pela falta de valor que achamos ter. E Jung, então, vai dizer que temos um valor inerente porque somos feitos à imagem de Deus, de modo que nosso valor e importância não depende de nós, nem de quem somos, mas de quem Deus é e do valor que Ele escolheu que tivéssemos. E na página 20, o autor vai então fechar este capítulo dizendo que Deus é só bondade, cria apenas o bem. Se, portanto, Deus criou você, significa que Ele vê algo bom em você, independente se você enxerga isso ou não. E na página 22, Jung vai tratar sobre a questão Deus está no controle. Uma afirmativa que, segundo ele diz, se vê em toda parte sendo dita por todos os que creem em Deus e se encontram em dificuldades e momentos de conflito. E ele então vai citar frases como: tudo isso faz parte do plano de Deus. Se isso aconteceu, Deus está no controle. Mas o autor vai dizer que estas considerações são criadas na realidade por nossa necessidade humana de ter controle sobre tudo, temendo que, se não o tivermos, muitas coisas ruins possam acontecer conosco. No entanto, para Jung, essa inclinação a tentar ter controle de tudo faz com que nos voltemos para Deus, exigindo ou querendo crer que, se nós não podemos controlar tudo, então ao menos Deus controlará. E, ao mesmo tempo, vai dizer o autor, o ser humano tenta com isso tirar de si a responsabilidade pelo mal que cria e lançar isso sobre Deus. E o autor então vai desafiar o leitor, indagando que: e se Deus não tiver um plano perfeito para cada um de nós? E se as coisas ruins que nos ocorrem têm a ver com esse plano divino imperfeito? E na página 23, Jung vai refletir que: e se Deus for aquele que caminha conosco na escuridão, mas que não tenha sido Ele quem criou essa escuridão, mas alguém que usa aquilo que existe e está ali agora para nos instruir e nos dirigir? E numa brilhante colocação, William Jung vai dizer que Deus está para nós e para o universo não como um construtor que faz tudo de acordo com um plano determinado ou um projeto linear com início, meio e fim, cujo todos os acontecimentos estejam sob sua direção e seu plano. Se, ao invés, Deus talvez não seja mais parecido a um artista, que observa e interage com o mundo, criando e modelando com aquilo que já existe e está ali, construindo com as peças que estão à disposição, para dirigir o cenário e os que estão envolvidos nesse cenário. E a conclusão do autor será que o amor e o relacionamento
estão acima do controle. E nas páginas 31 e 32, o autor vai trazer uma discussão que também foi abordada em seu outro livro, A Cabana, sobre Deus não ser cristão. E ele vai esclarecer que Deus não é cristão, nem muçulmano ou budista, nem nada do tipo. Segundo Jung, todas estas são categorias que fabricamos para confiscar Deus e suas bênçãos para o nosso lado. Para Jung, Deus se refere e se identifica com as pessoas sem distinguir a qual grupo ou categoria pertencem. Deus as vê apenas como seres amados. Outra reflexão que o autor faz é de que a palavra grega usada para acusador, como em Apocalipse 12, versículo 10, é categoro, da mesma raiz de categoria ou categorizar. No caso, quando a passagem bíblica chama o diabo de acusador, está dizendo que ele é um categorizador, isto é, coloca coisas e pessoas dentro de categorias. E para Jung, quando colocamos da mesma forma as pessoas em categorias como cristão, muçulmano, etc., estamos fazendo o papel de acusador e tentando dar a elas uma categoria descritiva negativa e a nós uma categoria positiva. No entanto, o autor vai dizer, essas categorias verbais e mentais isolam as pessoas e dá a nós a impressão de superioridade cultural e religiosa, quando na realidade Deus não se esconde em nenhuma dessas categorias, porque o único que se utiliza delas para segregar as pessoas é o diabo. Quando usamos termos como crente ou descrente para avalizar as pessoas, não significa que Deus a vê como nós a classificamos. Nossas expressões discriminatórias não diminuem ou representam o que Deus sente por aquela pessoa. E Jung vai concluir o capítulo dizendo que o cristianismo não é ou não foi o nascimento de uma nova religião, mas o fim de todas elas. No sentido de que na cruz de Cristo todas as religiões se tornaram desnecessárias, pois todo mundo, crendo em Cristo dali em diante, convergeriam para uma mesma fé e um mesmo amor. O cristianismo não é, portanto, o caminho para Deus. Jesus Cristo é esse caminho. A morte de Jesus na cruz não foi a proclamação de uma nova religião, mas o fim de todas elas e o início de um novo tipo de vida, que não necessita de religião alguma. E das páginas 35 a 38, Jung vai tratar sobre o conceito de ser usado por Deus, no que ele diz que essa declaração tão comum e usada pelos cristãos para dizer que Deus usa as pessoas para alguma tarefa ou missão específica, segundo William, está errada. E ele vai dizer que Deus é um ser relacional e a forma que Deus trata com as pessoas que ama é por meio de um relacionamento, de uma parceria, e não de uma missão ou tarefa que você vai lá e faz, e depois Deus te põe de lado até que outra tarefa seja determinada para você. E Jung então diz que a ideia de um Deus utilitário o torna insensível e manipulador, ao passo que faz muito mais sentido crer num Deus de caráter bondoso, que não usa o ser humano para criar aquilo que ele deseja, mas dança com o próprio ser humano, a dança do próprio ser humano, ou seja, está mais para um parceiro de dança que faz junto conosco os passos de dança à medida que nós mesmos criamos as coisas que queremos. E na posição de filhos e não de ferramentas ou instrumentos de Deus, vai dizer Jung, Deus nos convida a participar da dança de amor e propósito na vida. Isto é, Deus não cura ou restaura a pessoa de algo qualquer para que ele possa usá-la numa finalidade, seja qual for. Antes disso, Deus nos cura e nos restaura, e Jung vai dizer, porque ele nos ama e nos quer bem. Nós, depois, decidimos o que queremos fazer com isso. E o autor vai finalizar esse raciocínio dizendo que, se você pensar em si mesmo como uma ferramenta que Deus usa, estará se colocando na mesma condição de um prego, um martelo ou de um esquadro que o pedreiro usa na sua obra e depois guarda na caixa de ferramentas.
e só vai lembrar delas quando precisar de novo. Mas antes disso, cada pessoa é um filho e filha que Deus ama e se relaciona e está com ela, em todas as escolhas e percursos de sua vida. E assim, Deus a direciona o melhor possível, mas todas as escolhas, porém, são dela e não de Deus. E na página 38, o autor vai discutir uma de suas ideias mais polêmicas desde o livro A Cabana. O fato de que ele apresenta, naquela obra, Deus como uma pessoa do sexo feminino, uma mulher negra e gorda chamada papai. E para Jung, as representações de Deus que criamos, a imagem mental que fazemos de Deus, tem mais a ver conosco do que com Deus propriamente dito. E o autor vai nos desafiar com a pergunta: Deus é mais masculino ou mais feminino? Mas Deus é tanto um quanto o outro, vai responder o autor. O caráter, o amor e a imagem de Deus já foram na Bíblia representados por objetos inanimados como torre, fortaleza, montanha, escudo, ou por imagens masculinas como pai, rei, ou imagens femininas como mãe, mulher, além de animais como águia, ursa, leoa. Ocorre que as imagens nunca pretenderam definir Deus. Em vez disso, elas são uma janela através da qual vemos aspectos e facetas da natureza e do caráter de Deus. E na página 44, o próximo tópico que o autor vai trazer para a discussão é a questão, também comum no seio cristão, de que Deus quer ser a prioridade em sua vida. E o autor vai comentar que o termo prioridade não existe no grego nem no hebraico ao tempo que a Bíblia foi escrita. E ocorre que fundamentamos nossa percepção religiosa e crença doutrinária toda com base na linguagem. E uma vez que nos idiomas originais a Bíblia não continha certas terminologias para se referir aos nossos sentimentos religiosos, novas expressões e termos foram adotados ao longo do tempo. E Jung vai chamar isso de a linguagem de nossa espiritualidade, porque é baseado nelas que desenvolvemos nosso modo de ser e pensar sobre Deus e sobre as coisas de Deus. E nesse sentido, a palavra prioridade não está na Bíblia, mas no mundo dos negócios. E foi a partir de quando foi adotada no vocabulário cristão que passou a determinar de modo absoluto o lugar de Deus na nossa vida. Mas para o autor, isso não passa de um tipo de sistema de validação religioso pelo qual tentamos medir o quanto somos ou não bons cristãos. Quanto mais alto está na lista de prioridades em nossa vida, mais aumenta o nosso grau de satisfação consigo mesmo e ganhamos mais crédito diante da comunidade cristã para corrigir as falhas dos outros. Isso é, nossa autoridade cristã vem da proporção exata do quanto priorizamos as coisas espirituais. E isso é sempre por meio de atividades e ações externas, como quantas vezes vamos ao culto por semana, de quantos grupos participamos, de quantas coisas estamos envolvidos na igreja, etc. E o autor vai perguntar o que significa colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Será que Deus deseja ou exige isso de nós? E, como resposta, o autor oferece a seguinte reflexão, de que Deus não pode estar submetido a uma lista de coisas que fazemos, mesmo em nome dele. Em segundo lugar, Deus precisa daquilo que fazemos. Deus deixa de ser Deus se não o fizermos. Em vez disso, Jung oferece um modo de pensar e ver as coisas diferente do que estamos acostumados. E ele diz que ao invés de colocarmos Deus no topo da lista e essa lista ser atividades como ir à igreja, participar de vigílias, cantar no grupo, fazer visitas, frequentar a escola bíblica dominical, para somente depois cuidarmos então da nossa casa ou atividades domésticas ou profissionais, Jung vai propor tirarmos Deus do topo da lista e colocá-lo no centro de nossa vida, um tipo de lugar de onde tudo provém e para onde tudo vai. Isso quer dizer não esperar chegar à igreja para cantar a Ele ou deixar chegar à igreja para fazer oração ou para parecer cristão.
Antes disso, começar o culto em sua própria casa e fazer da sua vida e comportamento uma constante forma de adorar a Deus e de orar a Ele. Por exemplo, em vez de apenas dobrar seus joelhos na igreja para pedir algo a Deus, ofereça a Ele uma vida correta, íntegra e honesta, como seu sacrifício voluntário a Deus. E assim, cada lugar que você estiver será o seu altar de orações. Não orações que comecem com Pai Nosso que estás no céu, ou algo assim, mas com atitudes e ações tão sensatas, equilibradas e amorosas, que onde quer que você esteja, quem quer que te olhe, verá Deus através de você. E então, assim, Deus será o centro da sua vida, sem que você sequer precise falar o nome de Deus o tempo todo, ou sair apressado de qualquer lugar onde esteja, para ir correndo para a igreja ou para o culto, porque não pode ter nenhuma outra prioridade ou coisa a fazer, sem antes participar dos trabalhos na igreja e assim garantir sua cota de bom cristão na semana. Deus não tem que ser a sua prioridade, Deus tem que ser a sua vida. A fonte ou a força que tudo faz fluir e faz mover em você. E se não for assim, o autor vai dizer, Deus não significa realmente algo na sua vida, senão apenas um adereço como um colar, anel ou maquiagem que você utiliza em um dado momento apenas para parecer mais bonito ou mais interessante e em seguida coloca de lado. E na página 48, Paul Jung vai tratar da fé mágica evangélica, um tipo de visão ou conduta normalizada no meio cristão, mas que não difere muito, na visão do autor, de qualquer truque de mágica do modo como vemos nos filmes ou nos eventos de mágica nos circos. Na crença comum do cristão, as boas ações de Deus, como as bênçãos, os livramentos e tudo que ele pode fornecer ao crente, depende do desempenho do cristão, do tipo de oração, dos rituais como orações no monte, jejuns ou penitências, desses truques cristãos de mágica, que representam no imaginário evangélico o meio pelo qual eles podem ter acesso ao poder de Deus ou às dádivas de Deus. Mas, para Jung, estes símbolos, gestos ou linguagem que os cristãos utilizam para invocar a Deus ou para representar ou reivindicar uma ação divina, são uma demonstração de falta de fé e confiança no amor e na bondade de Deus. E reflete também um tipo de arrogância de achar que ao fazer esses truques espirituais, Deus fica condicionado a nos atender, de modo que a resposta de Deus não é por causa do amor dele por nós, mas por causa das nossas habilidades em usar de forma correta os rituais, palavras e gestos mágicos que aprendemos. E a conclusão do autor nesse capítulo será que a magia pode nos dar a ilusão e promessa de controle, mas no fim, só um relacionamento com Deus baseado no amor, na confiança e no fato de não exigir nada dele pode realmente nos dar uma base para uma vida cristã autêntica. Todo o resto são apenas truques de mágica para nos autoiludirmos, fórmulas que não funcionam e só aumentam a sensação de vazio interior. E na página 55, Jung vai trazer o tema sexo e vai dizer que o sexo tem sua origem em Deus, por isso a união sexual entre homem e mulher é algo divino. Mas ocorre que a cultura corrompida pelo pecado tirou o que há de sublime e puro no sexo, como a ideia de doar de si ao outro, no intercurso sexual, e o substituiu com o critério filosófico de buscar obter prazer com o corpo do outro. E daí, a atividade sexual se tornou algo que você participa com o outro, mas para apenas saciar e elevar o corpo e o físico. Uma mera atividade física cujo objetivo é sentir o máximo de prazer, como se o outro fosse apenas um objeto que você pode usar e em seguida descartar. Mas nas escrituras, vai dizer o autor, sexo e sexualidade
tem a ver com conhecer e ser conhecido. A palavra grega utilizada para se referir à natureza de Deus que foi colocada em nós é esperma. A união sexual é, então, o ato de se tornar íntimo de alguém, de compartilhar com ele algo de você e receber em você algo dele, compartilhando ambos, então, a natureza um do outro, num laço permanente de intimidade, conhecimento e de confiança. O sexo, portanto, nunca é uma festa, é uma celebração da união divina entre homem e mulher. Quando se usa, portanto, o corpo de alguém para se obter gratificação física apenas, se está violando o maior de todos os princípios, o princípio do amor de Deus, que se entrega e se insere dentro de nós para que o conheçamos e aprendamos a viver com ele. E na página 64, o autor falará sobre religião e vai se referir ao capítulo como Deus criou a minha religião. E esse texto pode tanto ser uma pergunta quanto uma afirmação. E vai dizer então que Deus não deu início à religião. Na verdade, a religião faz parte de uma série de coisas que Deus não originou, mas as quais se submete porque nós, seres humanos, as trouxemos à existência. E como nós só conseguimos enxergar a transcendência através da religião, Deus se permite nos encontrar e trabalhar em nossa vida por meio dela. E Paul Jung vai então nos contar uma história, uma metáfora que ilustra bem tudo isso. Um homem chega ao portão do céu e não sabe o que fazer. Se detém observando o grande portão e, apesar dele estar aberto, se sente confuso e constrangido e resolve então esperar ali mesmo. Bem depois, chega São Pedro e lhe pergunta o que faz ali e se precisa de ajuda. E o homem lhe diz que não sabe o que fazer e pergunta a São Pedro de quantos pontos precisa para entrar no céu. São Pedro então lhe diz que são necessários 100 pontos. O homem começa então a contar sua vida e diz que enquanto estava na terra, ajudou os pobres, alimentou os famintos e fez caridade sem pedir nada em troca. Muito bem, diz São Pedro, dou a você 1 ponto por isso. Apenas 1 ponto, indagou o homem. Pois bem, continuou, eu também era pastor e fiz corretamente o meu trabalho. Preguei, casei, tive filhos, não traí minha esposa, não dei calote a ninguém. Eu dei o melhor de mim a todas as ovelhas. Pois então, você ganhou mais 1 ponto, disse São Pedro. E nesse instante, o homem estava preocupado que ainda tivesse de obter 98 pontos para entrar no céu e não tinha mais nada relevante para contar a São Pedro. Observou então um velho conhecido seu que nem ia muito à igreja, chegar ao céu e logo entrando, apenas acenando para São Pedro com a cabeça e sorrindo. Indignado, o homem questionou por que ele estava entrando direto se, com certeza, não tinha feito 100 pontos para o reino de Deus, já que o conhecia e sabia que na terra aquele homem não dava o dízimo, não frequentava a igreja, ou muito menos era religioso. E São Pedro então respondeu, não, aquele homem não tem ponto algum. E por que ele entrou no céu e eu ainda estou aqui? Perguntou. E São Pedro esclareceu. Aquele homem entrou porque não se dispôs a barganhar nem jogar para entrar no céu. Simplesmente ele achou o céu aberto, aceitou isso como dádiva do amor de Deus e entrou com alegria e gratidão. E enquanto a você está aqui até agora porque se propôs a um jogo achando que o céu é algo que você tem condições de merecer. Por achar que as obras que você fez na terra, em nome da sua religião, eram mais suficientes que o sangue e sacrifício de Jesus na cruz para lhe garantir o ingresso no seio de Abraão. Você achou que não precisava nem de fé nem de gratidão, apenas de pontos. E assim estamos eu e você, contando pontos porque você não acredita que Jesus já pagou toda a dívida em seu lugar. Você acha que ser religioso é o verdadeiro preço a pagar para estar no céu. Então,
seja conforme você acredita. E assim, com essa história, o autor vai nos mostrar que a religião é um refúgio mental pelo qual as pessoas aprenderam a desenvolver certos modos e comportamentos piedosos ou mais ou menos morais, e por meio disso acham atrair e conquistar o favor e a aprovação de Deus. Mas isso é muito mais algo que você precise do que algo que Deus precise que você faça. Sua religião diz muito mais sobre você do que sobre Deus. E essa é a conclusão do autor. E na página 69, Paul Jung vai tratar sobre a questão da salvação. E sua análise será de que se convencionou a pensar e a dizer em todo lugar cristão que você precisa ser salvo ou que toda pessoa precisa aceitar Jesus para ser salva. O problema é que com isso, com essa acepção, as pessoas foram condicionadas a uma série de exigências contratuais adicionais, assim que elas decidem cumprir esse tal de aceitar a Jesus. E é então determinado ao indivíduo, assim que ele assina o contrato de ser de Jesus, de que ele tem de reunir-se naquela determinada congregação, ou outra da mesma convenção ou bandeira religiosa, a entregar 10% da sua renda a cada mês, a orar e jejuar com regularidade e principalmente a não faltar aos dias de reuniões e cultos na igreja. E tudo isso, vai dizer o autor, é um compromisso adicionado a todo novo convertido, agora que ele escolheu fazer parte da comunidade de salvos e eleitos por Deus. Mas se pensarmos bem, vai dizer o autor, todo esse pacote foi vendido a nós como um modo de venda casada no item principal, que era apenas aceitar Jesus. E isso trouxe embutido uma série de condicionantes extremamente questionáveis que, segundo nos dizem, se não forem todos cumpridos, perderemos a salvação que tínhamos aceitado. E o pior é que se agora que já aceitamos a salvação de Cristo, que Ele nos ofereceu de graça, se nós nos afastarmos ou não obedecermos estes pressupostos, seremos ditos desviados, e outros 7 espíritos do mal, mais aquele que tínhamos antes de ganhar a salvação, nos envolverá e passará a destruir nossa vida. E então, seja por medo ou por precaução, a maioria decide ficar com o pacote completo, mesmo que tenha comprado só o item principal, que seria aceitar Jesus. E o raciocínio do autor será que, antes do pecado original, todos estávamos salvos e garantidos na eternidade por medo de Adão. Depois do pecado, todos fomos destituídos dessa salvação junto com Adão e Eva. Com o sacrifício de Cristo, sua morte e ressurreição, voltamos então a ser incluídos na salvação eterna. E Deus, Espírito Santo, passou a ser em nós o selo de Deus para a nossa salvação. E mais sobre isso, inclusive com textos de estudo bíblico, será encontrado da página 143 a 147 do livro. E na página 78, Jung vai falar do inferno. Na análise do autor, em menor ou maior grau, a ideia de inferno no contexto teológico está associado a um lugar de tormentos e dores terríveis por um tempo infinito, que será dado a quem não tomar posse conscientemente da salvação ofertada por Deus à humanidade. E, trazendo novamente à memória o debate exposto também em seu livro A Cabana, Paul Jung vai refletir sobre o contexto naquele livro em que o personagem Mackenzie é confrontado por Sofia, a sabedoria de Deus, em que esta diz a Mac que escolhesse 3 de seus filhos para passar a eternidade no inferno. Nesse enredo, Sofia chega a dar a Mac motivos e justificativas racionais baseados no comportamento de seus filhos para ajudar Mac a escolher. Mas Mac, por fim, é incapaz de escolher um fim tão trágico e doloroso para alguém que ele amava tanto como seus filhos. E então se oferece para ser torturado no inferno no lugar deles. E a conclusão do autor sobre isso será que Deus se fez carne e habitou entre nós. Morreu, foi sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E tudo isso fez em nosso lugar, para que não tivéssemos que ir para o inferno. Ele venceu a morte, venceu o inferno e disse: ó morte, onde está a tua vitória? E por fim o autor vai dizer que aquilo que escolhemos acreditar, mesmo que seja mentira, se torna nossa experiência. E na página 87, Jung vai falar da cruz. E vai dizer que, sobretudo, a cruz é um instrumento de dor e tortura, e por fim, de execução, criado não por Deus, mas pelo próprio ser humano, e que representa o pior que há em nós, nossa pior trevas. E Deus, a ela se submete e é lá que Ele nos encontra, na cruz que fizemos para matar. Ele nos alcança lá para nos redimir e nos fazer viver. E se tivéssemos, na época, elaborado câmaras de gás ou cadeira elétrica, Deus a eles teria se submetido para mostrar-nos como seu amor nos encontra em nosso pior estado e nos tira de lá por sua redenção. E nas palavras do autor, Deus nos ofereceu o que há de melhor nele, Jesus Cristo, e nós oferecemos a Cristo o que havia de pior em nós, a cruz do Calvário. E na cruz, então, Deus transformou a morte em vida. E então, da página 102 a 132, Paul Jung vai tratar de temas como a visão comum de Deus como um ser bondoso para os bons, mas um ser vingativo para os maus. Também vai tratar a questão da morte como separação de Deus, a questão do sofrimento, da religiosidade e também da condição dos seres humanos como filhos de Deus. E vai dizer na página 102 que, à medida que avançamos em nossa jornada e no relacionamento com Deus, vamos descobrindo quantas ideias equivocadas tínhamos de Deus, e para crescer, precisamos abrir mão delas. E nesse processo, vai dizer o autor, as mentiras e ideias falsas que tínhamos sobre Deus vêm à tona, trazendo raízes de dor e desorientação. Porém, ninguém pode ter um relacionamento com um Deus imaginário, baseado na projeção que fizemos dele, que ele é bonzinho, ou que ele tem um lado cruel, ou que ele é indiferente ao nosso sofrimento, e assim por diante. Mas para Paul Jung, todas estas concepções são baseadas em nossos preconceitos e expectativas, e que frequentemente têm pouco a ver com Deus conforme as Escrituras testificam. E a conclusão do autor será que ninguém pode construir um relacionamento com uma ideia. É preciso que se tenha algo real para se relacionar de modo verdadeiro. E a única forma é olhando para Deus como Ele é, e não como gostaríamos que Ele fosse. Paul Jung também vai dizer que algumas das ideias que supomos às vezes a vida inteira sobre Deus, na realidade talvez não sejam. Simplesmente nos apegamos a elas ao ponto que ainda não foram contestadas pela vida. Quando enfrentarmos algum problema ou dificuldade maior do que estamos acostumados, talvez essas ideias não fiquem de pé e tenhamos, por fim, de rever nossos conceitos. Estamos na página 113 e Jung vai tratar sobre a questão do sofrimento e vai dizer que é mais fácil culpar as forças das trevas pelos problemas que passamos do que assumir as trevas que nós mesmos trouxemos para a nossa vida com nossas escolhas. E a reflexão que o autor faz sobre isso é que a dor, o sofrimento, as perdas e as coisas ruins que nos sobrevêm nem sempre são uma ação do inferno contra nós. Não sofremos por sermos piores ou melhores que os outros. Vivenciamos dor e perda porque vivemos num mundo imperfeito, formado por seres humanos imperfeitos, cercado por angústias que é comum a todas as pessoas que habitam o mundo. O que Deus faz é ficar conosco em nossos momentos ruins e nos trazer esperança, conforto e direção em meio às lutas, mas não necessariamente impedir que essas lutas aconteçam. E na parte que trata sobre as caixas de religiosidade que criamos para lidar com nossa espiritualidade, Jung vai afirmar que nosso proceder religioso, comumente, aliás,
é experienciado dentro de uma visão ou interpretação bíblica seletiva e condicionada, que inclui apenas aqueles que são iguais e pensam iguais a nós. Mas, para o autor, essa falta de amplitude de visão nos coloca dentro de caixas dogmáticas, teológicas, filosóficas ou de qualquer outro aspecto, mas que ao fim produzem todas a única e exclusiva finalidade de separar as pessoas e determinar quais dentre elas são as preferidas ou não para Deus. Contudo, diz o autor, normalmente Deus também está fora dessas caixas. Assim como no período bíblico, ele ficou fora dos fariseus e escribas e se assentava com pecadores e com os pobres, gente comum que estava também fora da caixinha religiosa dos homens religiosos daquele tempo. E vai concluir esse raciocínio dizendo na página 118 que o ser humano é sempre mais importante do que a caixinha ou categoria que criamos para ele. Página 131, o debate do autor vai ser em torno do que ele chamou de nosso potencial para Deus. E seu raciocínio é de que é errôneo a forma como cobramos uns dos outros no meio cristão, que um seja um grande cantor, outro seja um grande pregador ou ministro da palavra, que outro seja um missionário, o outro um grande apóstolo. Lançamos, na visão do autor, essas sentenças proféticas sobre as pessoas em nossas igrejas, superdimensionando seu potencial como que, se apenas elas fossem grandes diante de Deus, é que poderiam ser amadas e ter valor para Ele. E o autor então vai perguntar, será que não poderiam ser amadas e aceitas por Deus sendo apenas elas mesmas? Toda essa pressão excede as expectativas das pessoas quanto a elas mesmas. E daí acaba surgindo muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores e pessoas despreparadas de todo tipo, que apenas estão ali exercendo um determinado ofício para o qual não estão preparados, apenas porque esta cobrança lhe foi imposta por aqueles que esperavam dele o máximo de seu potencial, sem pensar que tudo que eles tinham de ser era apenas um filho amado de Deus, sem que precisasse apresentar nenhum grande ou evidente talento para isso ou para o que for. E talvez, vai dizer o autor, para Deus seja isso que basta, que sejamos filhos, nem grandes nem pequenos, apenas filhos. E na página 135, Jung vai trazer uma discussão sobre pecado e separação de Deus. E na análise do autor, o sentido etimológico da palavra pecado é estar fora da forma ou sem forma. E nesse aspecto, quer dizer algo que não está em seu padrão natural. Na Bíblia, ao criar tudo, inclusive o homem, Deus diz que havia ficado bom. E então veio o pecado e tirou o homem dessa forma de ser que era aprovada por Deus. Por isso, chamou-se a isso de pecado, porque não estava mais o homem na forma que Deus o fez. E na concepção do autor, quando se diz que o pecado separa o homem de Deus, se está dizendo que o pecado é a disformidade do homem em relação ao que Deus o fez e ao que Deus o faz ser. Em outras palavras, o pecado não é algo ou um tipo de coisa que você faz e te afasta de Deus, mas uma característica falsa ou distorção da sua mente ou espírito que apaga ou encobre a parte de você onde Deus está. Numa comparação, é como a lamparina debaixo da cama. A lamparina é Deus, a casa é você. A cama é o que oculta Deus de ser visto em você. Você não pode tirar Deus da casa, também não pode jogar a cama fora, mas pode fazer com que a lamparina seja colocada no devido lugar para que a sua luz seja vista e sentida em toda a casa. E quando isso acontecer, você estará em sua forma original e toda a casa estará iluminada. E assim encerra o livro As Mentiras que nos contaram sobre Deus, de William Paul Jung.